Olá, galera. Bom dia, tudo bem com vocês? Conforme prometido, eu separei aqui as questões de matemática do vestibulinho ETEC, que aconteceu agora no dia 21/6 de 2026, tá? E vou fazer aqui a correção comentada com vocês, tá? É importante que vocês tenham o gabarito, mas é importante também que vocês saibam como resolver essas questões, tá? Então vamos resolver as questões 22, 23, 24, 25, 26, 27, 37 e 42, tá bom? Vou apresentar os enunciados e apresentar a solução para vocês, tá bom? Então vamos lá, né? A primeira questão ela fala sobre o tempo do percurso, tá? A linha 17, ouro, do monotrilho foi dividida em 3 trechos. O trecho 1 terá 6,3 km e deverá reduzir em 34 minutos um trajeto que atualmente leva 48 minutos de ônibus. O trecho 2 terá aproximadamente 6,4 km e o trecho 3, 6,5 km. Supondo que a velocidade média seja constante, em qual intervalo está o tempo t em minutos para percorrer os 3 trechos? Tá? É uma solução interessante aqui, né? Uma questão que mistura física e matemática aqui, né? Vamos lá então. Então, primeiro nós subtraímos o 34 de 48, tá? Encontramos 14 minutos para o trecho 1, tá? A distância total é de 17,7 km, tá certo? Como a velocidade é constante, o tempo cresce na mesma proporção da distância. Então, o resultado é aproximadamente 39,3. Portanto, a alternativa C é a alternativa correta, tá certo? Alternativa C 30 é menor que t, que é menor ou igual a t, que é menor que 40, tá certo? Então o tempo está entre 30 e 40, tá certo? Beleza, então vamos em frente, tá? Aí a questão 23 ele fala o seguinte: o trecho ouro. O trecho 1 da linha 17 ouro, a distância prevista é de 6,3 km. O tempo estimado percorrido no monotrilho é de 14 minutos. Qual que é a velocidade média estimada em metros por segundo? Tá? Então, se eu tenho metros por segundo, eu vou ter que transformar 6,3 km em 6.300 metros, tá bom? 14 minutos em 840 segundos, tá? Logo, a velocidade é 6.300 dividido por 840. Logo, a velocidade é 7,5 metros por segundo, tá certo? Então, portanto, a alternativa correta é a alternativa E, tá? Aí ele vem para a questão 24. Segundo o censo de 22, 32% das pessoas usam automóvel para ir ao trabalho e 21% usam ônibus. Tá? Então, a diferença entre 32 e 21 é 11. O enunciado informa que essa diferença corresponde a 22 pessoas. Então, precisamos descobrir o total correspondente a 100%. Tá? Então, em um grupo de 22 pessoas, há mais usando automóvel do que ônibus, quantas pessoas há no grupo? Né? Então, a gente vai fazer aqui a diferença percentual é 32 menos 21 igual a 11. Se 11 corresponde a 21 pessoas, logo 100 vai corresponder a 200 pessoas, tá? Eu faço aqui a conta, x é igual a 22 vezes 100 dividido por 11, x é igual a 200. Então, o grupo é formado por 200 pessoas, tá bom? Legal, portanto, a alternativa E, né? Vamos lá, volume de um cilindro. Uma passagem subterrânea de fauna tem formato cilíndrico, com 82 metros de extensão e 2 metros de diâmetro. Tá? Adotando π igual a 3, qual é o volume interno? Tá? Então, o diâmetro é de 2 metros, portanto, o raio é de 1 metro. Tá?
O raio é a metade do diâmetro, lembra? É que o diâmetro é a circunferência de uma ponta a outra. O raio é o meio da circunferência até a borda, tá? Então, a extensão do túnel representa a altura do cilindro, que vale 82 metros. Depois, verificamos V igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, tá certo? Vamos lá, então. Então, π vezes o raio ao quadrado vezes a altura é igual a 3 vezes 1 ao quadrado vezes 82. Logo, o volume é de 246 metros cúbicos, tá? Então, o volume interno da passagem é 246 metros cúbicos. Portanto, alternativa B, tá certo? Aí, vamos lá. Para cada lado da passagem de fauna, recomenda-se 500 metros de cercamento, tá? A altura total da cerca é de 1,70 m. Qual é a área aproximada de cercamento construída em cada lado, tá? Apesar da figura mostrar diferentes tipos de malha e uma base de concreto, a pergunta solicita a área total aproximada do cercamento. Então, usamos o comprimento de 500 metros e a altura de 1,70 m, tá certo? Tá? Então, a cerca forma aproximadamente um retângulo. Tá? Então, A é igual a 500 vezes 1,70, que é igual a 850 metros quadrados. Portanto, em cada lado da passagem serão construídos aproximadamente 850 metros de cercamento. Tá? A alternativa C, portanto, é a correta. Tá? Aí ele apresenta um gráfico aqui, a previsão do mercado de IPO em bilhões de dólares, tá? E pergunta qual que é o valor médio, né? Para calcular a média aritmética, nós somamos os 6 valores apresentados no gráfico e dividimos o resultado por 6, tá certo? É importante não escolher apenas o valor central, até porque eu tenho 2 valores centrais, né? O valor central, se fossem números ímpares, seria a minha mediana, tá? Não confunda mediana com média. E o valor da mediana, se fossem números pares, eu dividiria os dois valores, somaria e dividiria os dois valores centrais, né? Ou seja, eu faria uma média dos dois valores centrais para encontrar a minha mediana. Mas aqui ele não quer a mediana, ele quer a média, tá? Portanto, eu somo todos os itens e divido pela quantidade de itens, tá? Portanto, a média é 156, tá? Alternativa D, tá? Aí ele fala aqui, ó, em um rio com correnteza, como varia a velocidade de uma embarcação em relação às margens, tá? E aí ele dá as seguintes opções: não se altera em nenhum sentido, tá? Diminui nos dois sentidos, aumenta nos dois sentidos, diminui a favor e aumenta contra a correnteza, aumenta a favor e diminui contra a correnteza, tá? Então a correnteza, ela possui uma velocidade própria em relação às margens. Quando o barco se desloca no mesmo sentido, as velocidades se somam, tá certo? Então eu tenho a correnteza no mesmo sentido do barco, a velocidade se soma. No sentido contrário, a correnteza reduz a velocidade observada em relação às margens, tá? Então, aqui nós temos que, a favor da correnteza, a velocidade do barco mais a velocidade da água. Contra a correnteza, a velocidade do barco menos a velocidade da água, tá? Então, na primeira opção é mais rápida, na segunda é mais lenta. Portanto, a resposta é a alternativa E, tá certo? Vamos lá para a questão 42. Uma embarcação percorre 12 km até a Ilha do Cardoso, mantendo velocidade média de 5 metros por segundo. Tá? Antes de usar a fórmula, nós precisamos deixar a distância e velocidade em unidades compatíveis, tá certo? Como a velocidade está em metros por segundo, nós transformamos 12 km em 12.000 metros. Tá? Então 12 km é igual a 12.000 metros, tá? Então T vai ser igual a 12.000 dividido por 5, logo 2.400 segundos, tá? Agora transformamos segundos em quilômetros e temos 2.400 dividido por 60 igual a 40 minutos, portanto, alternativa C,
Tá certo? Então é isso, pessoal. Aqui está o gabarito final para vocês darem uma olhada, tá? Por curiosidade, e fico à disposição para qualquer dúvida ou sugestão. Muito obrigado. Até mais.